Olá, pessoal! É com imenso prazer que eu me apresento aos senhores e às senhoritas. Meu nome é Varley e eu sou o professor que vai ministrar uma aula agora de revisão, uma aula de física para você do terceiro ano. Pessoal, mas antes de iniciar a revisão, entre no Classroom, acesse, responda a pergunta, participe para que isso contabilize a sua presença. Então, por favor, acesse, pessoal, participe conosco. Pessoal, a revisão nessa aula, nós vamos trabalhar com vocês a eletrostática. A eletrostática, pessoal, é a parte da física que estuda os elétrons, mas com eles parados. O elétron parado, você não considera o movimento do elétron. Vai ter lá na frente uma área chamada eletrodinâmica, que vai ser a parte do estudo do movimento dos elétrons. Beleza? Pessoal, fazendo uma revisão por completo. Você sabe que a carga elétrica, o estudo da carga elétrica, ela é inerente ao estudo do átomo. Eu trago aqui para você um átomo bem simples. Nós temos o núcleo, você sabe que no núcleo estão os prótons e os nêutrons, e numa região externa nós temos a região chamada eletrosfera, que é onde estão os elétrons. Pessoal, por muito tempo os físicos ficaram buscando determinar o valor da carga do elétron e a carga do próton. Um cara chamado Millikan, ele fez um experimento que eu não vou retomar, não vou falar muito do experimento aqui, mas é fato. Foi experimentalmente que ele conseguiu determinar a carga do próton. Mas ele determinou também a carga do elétron. Pessoal, olha que curioso. Eu já vou pôr aqui a carga do próton. Ele chegou com um valor igual a 1,6 vezes 10 na menos 19. Ele chegou que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. Pessoal, você deve se perguntar, professor, mas a carga do elétron não é menos 1,6? Pessoal, tome cuidado. Olha que interessante. Quando ele chegou na carga do próton, ele viu que tinha o elétron também. E ele reparou que a carga de um tinha uma natureza oposta à carga do outro. Como assim? Pensa assim, você tem duas mãos. Você tem a mão esquerda, a mão direita. Pessoal, dá para imaginar que o que você tem na esquerda, você tem na direita, mas são de naturezas opostas. E aí, olha só que interessante, ele reparou que quando você junta o próton com o elétron, dá uma carga total zero. E, pessoal, e daí como é que você explica isso? Em uma convenção, eles organizaram o seguinte, olha, se eu pego um elétron e junto com um próton, e se eu juntar esses dois, dá uma carga zero, então um tem uma carga positiva e o outro tem carga negativa. A hora que eu junto mais 1,6 com menos 1,6, dá uma carga total de zero. Deste modo, pessoal, graças a isso, é que eu encosto nos objetos e eu não levo um choque, não levo uma descarga elétrica. Por quê, pessoal? Porque na natureza, os corpos possuem quantidades iguais de elétrons e de prótons, tá? Grave isso. Aliás, eu coloquei aqui um esquema para você, eu coloquei assim, aprenda bem. Pessoal, na natureza, a matéria é eletricamente neutra. Isso quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E, pessoal, então assim, como é que eu faço para que a matéria, para que ela manifeste suas propriedades elétricas? Pessoal, você tem que tirar ou colocar elétrons, porque daí você tira esse equilíbrio, tá? Ao tirar, ao colocar elétrons, você está fazendo com que a matéria manifeste as suas propriedades elétricas. Beleza? Beleza? Ei, só um detalhe. Veja lá, pesquise sobre processos de eletrização, que são formas de você colocar ou retirar elétrons, tá? Uma delas é o atrito. Se você atritar, você está retirando ou colocando elétrons na matéria, beleza? Pessoal, um detalhe importante. Ei, por que é o elétron e não o próton? Sabe por quê? Porque o próton ele está grudado, ele está incrustado no núcleo atômico. Pessoal, foi em 1945 que Einstein conseguiu, juntamente com outros físicos, eles conseguiram mexer no núcleo atômico.
O núcleo, pessoal, ele está blindado. Tem uma força ali que eles chamam de força forte. Ele está blindado. É muito difícil você tirar ou colocar um próton, porque ele está grudado no núcleo. Esse processo de você tirar um próton, nós chamamos na física de fissão nuclear. É quando você quebra o núcleo atômico. Beleza? Então, assim, pessoal, vou relembrar com vocês dentro de um quiz. E eu tenho certeza que você vai acertar. Nesse quiz, ele fala o seguinte: analise as afirmativas e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Pessoal, e ele traz a primeira afirmativa. Quando retiramos elétrons de um corpo, ele fica carregado negativamente. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Segundo, na natureza, os corpos estão eletricamente carregados. Será que é verdade? Será que é mentira? E por último, um corpo carregado é um corpo que perdeu prótons. Pessoal, será que é verdade? Será que é mentira? Eu vou dar um tempo para os senhores e para as senhoritas. Pessoal, então vamos lá respondendo esse quiz. Lembre-se, o quiz é só para você dizer se é verdade ou se é falsa. Ele fala o seguinte: quando retiramos elétrons de um corpo, ele fica carregado negativamente. Pessoal, tome cuidado. Isso é falsa. Por que é falsa? Quando eu retiro elétrons, quer dizer que o corpo vai ficar com mais prótons. Ou seja, ele vai ficar com carga positiva, vai ficar com excesso de prótons. Beleza? Beleza? Segunda afirmativa. Na natureza, os corpos estão eletricamente carregados. Pessoal, isso é verdade? Não, né? Na natureza, os corpos, galera, eles gostam de equilíbrio, ou seja, a matéria está neutra, beleza? Não esqueça desses detalhes, pessoal. E por último, um corpo carregado é um corpo que perdeu prótons. Isso é verdade? Não, pessoal, isso é falso. Um corpo carregado, ele é um corpo que perdeu ou ganhou elétrons. Pessoal, como eu falei, o próton ele é muito difícil de você mexer no próton, tá? Só relembrando, um dos processos de você mexer no núcleo atômico é o processo de fissão nuclear, beleza? É um dos meios, né? E é um processo que não é tão fácil de fazer, beleza, pessoal? Então, olha só. Eu vou mostrar para você, retomando, uma equação lá da eletrostática, que ajuda bastante essa equação. Ela fala o seguinte, ó, a quantidade de carga que a matéria vai manifestar é igual ao número de elétrons que ela perdeu ou que ela ganhou, vezes a carga elementar. Pessoal, tome cuidado. Então, este Q é a carga resultante. O N é o número de elétrons a mais ou a menos. Pessoal, e este E é o que nós chamamos de carga elementar. Essa carga elementar, pessoal, é um valor de 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse nome elementar, pessoal, porque bem no início do estudo da eletricidade, eles acreditavam que essa era a menor carga possível de encontrar na natureza. Hoje ele já sabe que não é, tá? Hoje ele já sabe que não é. Mas, no entanto, pessoal, é utilizado este nome carga elementar para esse valor 1,6 vezes 10 na menos 19. Se você compreendeu essa parte, pessoal, eu agora quero revisar com vocês força elétrica. Aliás, pessoal, só para situar a gente, olha só, a revisão da eletricidade, eu como professor de física, eu falo para vocês que a eletricidade é uma das partes mais difíceis da física. Por quê? Você não consegue ver os elétrons. Você não tem muito contato com elétrons, né? Aliás, você até tem contatos, né, no teu dia a dia, mas você não para pensar nessas coisas, tá? Então, assim, tem que ficar bem atento. Olha só, você sabe que quando eu retiro ou quando eu coloco elétrons, a matéria ela vai manifestar cargas elétricas. E você sabe, pessoal, que uma carga positiva, ela repele uma carga positiva. Ou seja, o famoso sinais iguais se repele e sinais diferentes se atraem. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui, por exemplo, nessa figura, duas cargas, uma carga positiva próximo de uma carga positiva, separados por uma distância d, vai ter uma força de origem elétrica. Elas vão se repelir. Pessoal, essa força, tome cuidado,
é uma força de repulsão. Uma aponta para um lado e a outra aponta para o sentido oposto. Detalhe importante, pessoal, essa força, ela forma um par de ação e reação de Newton. A força que a carga A faz em B é a mesma força que o B faz em A. Dá uma olhada lá na terceira lei de Newton. Pessoal, a força elétrica, um cara chamado Augustin Coulomb, ele chegou numa equação. Tanto é que a força elétrica, essa equação da força elétrica, ela é também conhecida como lei de Coulomb. O que ele chegou? Pessoal, ele fez um experimento e ele conseguiu chegar numa equação. Que equação é essa? Se você pegar o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, vezes uma constante K, isso vai te dar o valor da força elétrica, tá? Então lembre-se, a força elétrica existe uma fórmula que é conhecida como lei de Coulomb. Pessoal, lembre-se, o F é a força, o Fe, força elétrica. O K, pessoal, o K é a constante eletrostática. O QA e o QB são cargas e o D é a distância. Pessoal, tome esse cuidado, tá? Você que está no terceirão, você que vai fazer um vestibular, que vai prestar o Enem, a física, ela tem a parte conceitual e ela tem a parte do cálculo, tá? Muitos exercícios, eles cobram a aplicação do cálculo. E assim, saber a fórmula é importante, mas você tem que saber utilizar. É como se fosse uma receita. A fórmula é uma receita, só que você tem que saber os ingredientes, tá? Senão você não consegue, né? Se você tem lá uma receita de bolo e no bolo diz que vai ovo, e se você não conhece ovo, você não faz. É a mesma coisa na fórmula. Tem que saber o que significa cada letrinha aqui. Beleza? Beleza? Pessoal, aqui eu trago um cuidado muito importante. Porque assim, na fórmula você sabe que a força ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Isso quer dizer que se eu aumento a distância, cuidado, a distância e a força são inversamente. Se eu aumento a distância, a força diminui. Só que ela não diminui linearmente. Funciona assim, ó. Se eu tenho uma distância D, se eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força cai 9 vezes, tá? E o inverso? Se eu pego a distância, agora o inverso. Se eu diminuo a distância pela metade, a força aumenta 4 vezes. São grandezas inversamente proporcionais. Então, eu montei um esquema para você, bem bonitinho, ó. Para uma distância D, eu tenho uma força F. Se eu dobrar a distância, a força cai 4 vezes. E se eu triplicar a distância, a força vai cair 9 vezes. Por outro lado, pessoal, se eu diminuir a distância pela metade, a força aumenta 4 vezes. Beleza? Beleza? Pessoal, tome cuidado com essa parte matemática da eletrostática. E agora, mais um exercício sobre a lei de Coulomb, sobre a força elétrica. Nesse exercício, ele fala o seguinte: duas esferas idênticas e eletrizadas com cargas elétricas Q1 e Q2. Elas se atraem com uma força de 9 newtons. Se a carga da primeira esfera aumenta 5 vezes e se a carga da segunda esfera for aumentada por 8 vezes, qual será o valor da força em newtons entre elas? Pessoal, é uma questão que caiu na... Isso aqui, IAR, pessoal, é um instituto militar, tá? É uma boa questão. Então, vou dar um tempinho para que vocês resolvam essa questão. Então, pessoal, resolvendo esse exercício, lembre-se, sempre na calma. Primeiro você interpreta, você faz uma leitura cuidadosa, aí você tira os dados e só no final você vai solucionar. Pessoal, então assim, qual é a situação do exercício? Ele pegou e mudou o valor das cargas e ele pede o valor da força. Então assim, a primeira ideia vou equacionar, vou usar a equação da lei de Coulomb, a da força elétrica. Lembrando que o F1 é a situação número 1, onde a força é 9 newtons, tá? 9 newtons. Pessoal, agora aqui na segunda ideia, eu vou chamar de uma nova força, F2,
Porque eu vou alterar as cargas e com certeza eu vou alterar o valor da força. A força eu coloquei linhas. Por quê, pessoal? Porque as cargas eu coloquei linhas. Por quê? Eu estou alterando o valor das cargas. E pessoal, simples assim. No lugar de que a linha agora, ele falou que ele multiplicou por 5, aumentou em 5 vezes. Então, o que a linha vale 5 QA. Pessoal, o que B' é a carga B que ele multiplicou, que ele aumentou 8 vezes. Então, eu fiz a substituição. Pessoal, fazendo o cálculo, eu vou ter o seguinte, 5 vezes 8, 40. 40. Tome cuidado, pessoal. Repare que, ao substituir, eu fiquei com a seguinte expressão. F2 igual 40 constante QA vezes QB dividido pela distância ao quadrado. Mas, pessoal, constante QA QB dividido pela distância ao quadrado vale 9. Vale 9. Ou seja, eu posso dizer para os senhores e para as senhoritas que o valor do F2 é 40 vezes 9. E esse tem um valor fechado, um valor igual a 360 newtons, que é o equivalente a 40 vezes 9. Beleza? Beleza? Pessoal, eu espero que você tenha entendido. Pessoal, saindo agora da força elétrica, nós vamos falar do campo elétrico. Pessoal, olha que curioso, né? Você pega uma carga e aproxima de outra carga. Imagine o professor aqui com uma carga positiva na mão esquerda e com uma carga negativa na mão direita. Eu vou aproximando. Os físicos se questionavam porque é o seguinte, como que uma carga sem encostar na outra, como que elas começam a interagir? Elas começam a interagir à distância. Como que uma sabe que a outra está chegando? Isso tirou o sono de muito professor de física. E aí, pessoal, eles viram que quando tem uma interação à distância, é porque ao redor dessa carga tem um campo chamado campo elétrico. Pensa assim, ó, a Terra, ela puxa os corpos sem encostar, porque ao redor da Terra existe um campo gravitacional. Para você que gosta de brincar com ímãs, um ímã puxa o outro à distância, porque ao redor do ímã existe uma região chamada campo magnético. E, pessoal, o campo elétrico é isso. Eu tenho uma carga, pessoal, e ao redor dessa carga eu tenho uma região que ela influencia. Pensa, faça essa analogia. Você tem um perfume, você abriu o frasco de perfume, está ali. Ao redor você tem uma fragrância, não é verdade? Então, faça essa analogia com as cargas. A carga está aqui, ao redor dela ela tem uma região de influência. E aí, quando eu aproximo a segunda carga, pessoal, essas regiões de influência, cara, eu tenho campo com campo. Por isso que ocorre a interação à distância. Pessoal, o campo, lembre-se, se eu tenho uma carga Qzão, Q maiúsculo, e uma carga Qzinho, Q minúsculo, essas cargas eu estou aproximando, vai ter uma força elétrica. E o campo elétrico, pessoal, é o valor dessa força elétrica dividido pela carga de teste. Pense, se eu estou calculando o campo da carga maiúscula, pessoal, eu pego a força elétrica e divido pela carga minúscula. Ao fazer isso, pessoal, eu estou tirando a carga de teste, a carga minúscula. Professor, como assim? Ó? Dá uma olhada aqui nessa figura aqui, vai ficar bem claro para os senhores. Ó, o Qzão está aqui. Quero saber o valor do campo a uma distância d. Pessoal, então o que eu faço? Eu vou pegar a força, coloquei uma carga de teste aqui neste ponto, vai ocorrer uma força de repulsão. Ao pegar essa força e dividir pelo valor da carga de teste, eu vou chegar nessa expressão, que o campo é a constante vezes a carga maiúscula dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Beleza? Pessoal, tome um grande cuidado. Ei, tome cuidado. Pessoal, a grandeza campo elétrico, ela é um vetor. Ela é vetorial. Quando uma grandeza é vetor, pessoal, você tem que tomar cuidado que ela tem uma direção e ela tem um sentido, tá? Fique atento. É uma grandeza vetorial. Ela tem direção e ela tem sentido. Beleza? Beleza? Fique atento com isso. Pessoal, vale lembrar que a unidade de campo elétrico pessoal, é força por carga, é Newton por Coulomb. Beleza? Pessoal, está aqui a nossa unidade.
Se você compreendeu essa parte, eu vou falar, pessoal, de uma representação muito bacana para o campo elétrico. Pensa assim, eu tenho uma carga, pessoal, e ela tem uma interação. E como é que eu represento essas interações, pessoal? Os físicos utilizaram as linhas de campo. E funciona assim. Numa carga positiva, as linhas saem. Numa carga negativa, as linhas entram. Beleza? Então, as linhas saem da positiva e na negativa elas entram. Pessoal, se você pegou essa parte, eu consigo então agora explicar para você a interação de atração. Eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, as linhas saem da positiva e entram na negativa. Interação de atração. E a repulsão? A repulsão, eu pego lá duas cargas de sinais iguais, ocorre a repulsão. Então as linhas, pessoal, olha só, saem e aqui eu tenho um afastamento, uma região onde essas linhas elas não se encontram, beleza? Vale lembrar que uma linha de campo, pessoal, nunca cruza a outra, beleza? Beleza? Pessoal, para a gente fechar essa aula, eu vou mostrar aqui agora para você a alma dessa revisão, que é o campo elétrico uniforme, o famoso CEL. Pessoal, o campo elétrico uniforme funciona assim. Eu pego uma placa positivamente e aproximo de uma placa negativamente. Cargas, pessoal, de mesmo valor numérico, mas sinais opostos. As linhas saem do positivo e entram na negativa. Aqui eu tenho uma superfície que nós chamamos, pessoal, superfície equipotencial. Ela tem o mesmo potencial elétrico. E, pessoal, e aqui eu tenho uma diferença de potencial, que é o equivalente ao que você tem na tomada da sua casa. Na tomada da sua casa, você tem lá um potencial, um fio que nós chamamos de fase, e você tem outro fio que nós chamamos de neutro. Ali você tem uma diferença de potencial. Essa diferença provoca um desnível de cargas e é capaz de provocar movimento das cargas elétricas. Beleza? Pessoal, existe uma relação muito importante com a distância. Essa diferença de potencial, esse desnível de cargas, pessoal, ele tem uma relação direta com o campo elétrico. Você pega o campo vezes a distância, você tem o desnível de cargas, a diferença de potencial. Beleza? Beleza? Se você pegou essa parte, pessoal, ó, o D é a distância, o U é DDP, e agora eu vou falar, para a gente fechar essa aula, vou falar do trabalho da força elétrica. Lá em física, pessoal, o trabalho é você dar ou retirar energia usando força. Então aqui o trabalho da força elétrica, pense, cara, a força elétrica, cara, ela vai realizar trabalho, ela vai fornecer energia. Por exemplo, eu pego uma carga elétrica positiva, coloco aqui nesse potencial A, na linha do VA. Pessoal, é claro, imagine que seja um próton. Essa placa vai empurrar o próton e a outra vai puxar, vai ocorrer um movimento. Pessoal, esse movimento tem energia, ela se movimentou porque ela recebeu uma energia. E essa energia que nós chamamos de trabalho. O trabalho é a carga vezes a diferença de potencial, beleza? Pessoal, se você compreendeu essa parte, vamos fechar então, pessoal, com um exercício. Um exercício muito bacana para os senhores. Um exercício que caiu na Universidade Federal de Santa Maria. Ele fala o seguinte: uma partícula com carga de 2 vezes 10 a menos 7 coulomb se desloca do ponto A para o ponto B, que se localiza numa região em que existe um campo elétrico uniforme de 2 vezes 10 na quarta Newton por coulomb. Durante o deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho de 4 vezes 10 a menos 3 joules. Calcule a distância entre A e B. Vou dar um tempinho para os senhores e senhoritas. Então, pessoal, daquele jeito que você já conhece, peguei os dados e agora vou resolver a situação. Eu quero a distância. É claro, a primeira ideia, eu vou usar a equação que tem a distância. O desnível de cargas é igual ao campo elétrico vezes a distância. Pessoal, passei o campo elétrico dividindo, né, a diferença de potencial dividido pelo campo elétrico vai me dar a distância. Mas agora veja só. O campo elétrico eu sei, vale 2 vezes 10 na quarta. Eu tenho que achar a diferença de potencial. Então, vou usar a ideia do trabalho. O trabalho eu tenho, a carga eu tenho, então vou achar a minha incógnita U. Substituindo, pessoal, o trabalho 4 vezes 10 na menos 3, a carga 2 vezes 10 na menos 7, o 2 vezes 10 na menos 7 que está multiplicando, passo dividindo. Pessoal, fazendo a divisão, 4 dividido por 2, pessoal, isso dá 2. Lembre-se,
divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 7 vai ficar menos 3 mais 7, que vai dar 4. Beleza? Então, assim, eu achei a minha incógnita U, logo eu volto na equação número 1, o meu U vale 2/10 na quarta, o meu campo elétrico vale 2/10 na quarta também. Fazendo a divisão, essa distância tem 1 metro. Beleza? Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido. E para a gente só retomar aqui, ó, bem simples, a força elétrica, lembre-se, é uma equação. É uma equação. Dá uma olhadinha lá com calma, com certeza você anotou, é uma equação matemática. O campo elétrico, pessoal, é uma região de influência em torno das cargas. Também tem uma equação para ele. E o trabalho da força elétrica, pessoal, lembre-se, se tem trabalho, tem um movimento, tá? Tem um deslocamento e também tem uma equação. Pessoal, então era isso. Lembre-se, acesse o Classroom e responda a atividade para que isso contabilize a sua presença. Beleza? Um forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.